Olá, sejam muito bem-vindos. Para a gente começar nossa conversa de hoje, eu queria deixar uma pergunta no ar. Será que é possível a psicologia ser ao mesmo tempo uma ciência super rigorosa e ainda assim profundamente humana? Parece um dilema, né? Pois é exatamente essa tensão que a gente vai explorar hoje, mergulhando na psicologia fenomenológica. E toda a nossa análise aqui é baseada no livro Introdução à Psicologia Fenomenológica, do Tomi Akira Goto. É um trabalho fantástico, que nos leva direto para a origem dessa corrente de pensamento, mostrando como ela foi imaginada lá no comecinho pelo seu fundador. Para a gente entender o centro dessa questão toda, vamos começar com uma história. Uma história que mostra bem o choque que pode acontecer entre dois mundos, o da psicologia e o da filosofia. Foi literalmente um encontro desastroso. O autor do livro nos conta uma situação que ele mesmo viveu. Imagina só a cena. Ele, super empolgado, explicando para um colega filósofo um método que tentava organizar, sistematizar a fenomenologia. A reação do filósofo foi de puro horror. Ele basicamente disse: "Ah, então foi ele que trouxe isso para o Brasil? E ainda por cima teve a coragem de chamar de fenomenologia científica?" Pois é, esse encontro desastrado já dá o tom da nossa conversa. Agora, o mais interessante é que esse conflito pessoal, essa pequena história, na verdade, ela é um reflexo de uma crise muito, mas muito maior. Uma crise que foi diagnosticada lá no início do século XX por um pensador chamado Edmund Husserl. Então, qual era o problema, afinal? O Russell via uma contradição gigantesca na ciência da época. De um lado, tínhamos a ciência tentando explicar o mundo, com fatos objetivos, com números, com coisas que dá para medir. E do outro lado, do outro lado estava a nossa própria experiência do mundo, que é sempre subjetiva, pessoal, cheia de significados. Parecia que existia um abismo se abrindo entre a ciência e a vida humana que ela deveria, em tese, explicar. E essa desconexão toda levou a algo que o Husserl chamou de esquecimento do mundo da vida. Em alemão, o termo é Lebenswelt. Mas o que é isso? Pensa no mundo do nosso dia a dia, sabe? O mundo da nossa experiência vivida antes de qualquer teoria científica. O argumento do Husserl era que a ciência, nessa busca louca por objetividade, tinha simplesmente se esquecido desse mundo, que é a base, a origem de todo e qualquer conhecimento. Certo. Mas quem era essa figura que não só apontou o dedo para essa crise, mas também propôs uma solução completamente radical para ela? Vamos conhecer um pouco melhor o fundador da fenomenologia, Edmund Husserl. Olha, a jornada intelectual do Husserl é fascinante. Ele começou na matemática, depois passou por uma fase chamada de psicologismo, mas foi ali, na virada do século, por volta de 1900, que ele teve a grande virada de chave, a descoberta da fenomenologia. Nas décadas seguintes, ele foi aprimorando, amadurecendo o método e deixou um legado filosófico gigantesco que influencia o pensamento até hoje. E o Husserl não era de ficar só na crítica, não. Diante da crise das ciências, ele foi lá e propôs uma solução: a criação de um tipo totalmente novo de psicologia, construída sobre uma base completamente diferente. E o que seria, então, essa tal de psicologia fenomenológica? Para Husserl, ela seria uma ciência a priori. O que isso quer dizer? Quer dizer que antes mesmo de ir para o laboratório fazer experimentos, a gente precisaria primeiro entender as estruturas essenciais da nossa consciência, como a percepção, a imaginação, a memória, como elas funcionam na sua essência. A ideia era criar um alicerce firme, um chão sólido, para que a psicologia empírica pudesse, aí sim, ser de fato rigorosa. Tá, mas como fazer isso? O coração do método tem esse nome estranho, epoquê, que nada mais é do que uma suspensão. É como apertar um botão de pause nas nossas crenças, nos nossos preconceitos sobre o mundo. O primeiro passo, então, é esse: colocar tudo o que a gente acha que sabe entre parênteses. Depois, o foco se vira para dentro, para observar a experiência pura, do jeito que ela acontece. E só então a gente consegue começar a descrever as estruturas fundamentais de como as coisas aparecem para nós. E essa frase do próprio Husserl captura perfeitamente a urgência que ele sentia. Ele dizia que a psicologia da sua época, nessa ânsia de ser uma ciência natural, acabava excluindo precisamente todas aquelas perguntas que para o homem são as mais vitais. O grande objetivo dele era trazer o sentido da vida de volta para o centro da ciência psicológica. Muito bem, vamos agora olhar para o legado e para os desafios. Como é que as ideias do Husserl foram recebidas e interpretadas com o tempo? E, principalmente, quais foram os desafios que apareceram, olhando especificamente para o contexto brasileiro que o livro discute? No Brasil, como o livro bem aponta, o caminho da fenomenologia foi cheio de percalços. Apareceram várias interpretações diferentes que às vezes nem se conversavam.
Muitas vezes a abordagem era confundida com outras correntes, como a humanista ou a existencial. E talvez o ponto mais importante seja este: a fenomenologia aqui cresceu muito mais a partir da prática clínica, do dia a dia do consultório, do que da base filosófica rigorosa do Russell. Com isso, aquele projeto original, super radical, acabou se diluindo um pouco. O livro descreve uma trajetória bem curiosa. Muitos psicólogos no Brasil chegaram na fenomenologia pela porta da psicologia humanista, principalmente por causa de Carl Rogers. O caminho muitas vezes começava com Rogers e, com o tempo, muitos desses profissionais acabavam se identificando como mais fenomenólogos do que rogerianos, como disse uma das pioneiras. Isso, claro, mudou totalmente o jeito como a abordagem se desenvolveu por aqui. Então, para a gente resumir, o grande projeto, o grande sonho do Russell era quase como uma arte de equilibrista. Criar uma psicologia que conseguisse ser, ao mesmo tempo, uma ciência rigorosa e uma verdadeira ciência da subjetividade. Ele não queria abrir mão de nenhuma das duas coisas. E com isso, a gente volta àquela pergunta lá do começo, que continua sendo tão importante hoje quanto era na época de Russell. Será que a psicologia pode ser, de fato, rigorosamente científica e profundamente humana ao mesmo tempo? A busca por esse equilíbrio, como a gente viu, está longe de acabar. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.